Fala, para agora nós somos Cristo, estamos hoje no dia 139, 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. E estamos aqui continuando o livro de Salmos. Estamos hoje no Salmos 31, para honra e glória nosso Senhor Cristo. E aqui nós podemos ver como a graça do Senhor continua em todo o tempo, tanto na humanidade quanto em cada um de nós. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Salmos capítulo 31. Para o mestre de música, Salmo davídico. Aí você vê coisa maravilhosa, né? Davi era um homem de Deus. Pessoa que estava o tempo todo trabalhando para o Senhor, contribuindo para a obra do Senhor. Pessoa que estava ali sempre ativa na obra do Senhor. Que beleza, né? Um monte de salmo, pelo menos a maior parte até aqui, todo de Davi. Olha que bênção. Versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. E aí você vê. Lembra que lá atrás, Davi pediu a salvação. Davi pediu misericórdia. Davi pediu a Deus para que ele fosse julgado pela própria justiça de Davi. Como assim? Davi falou, Deus, me julga conforme a minha justiça. E agora, Davi pede, Senhor, livra-me pela tua justiça. Como assim? Davi entendeu uma coisa muito séria. Isso a gente também tem que entender. Quando a gente pede misericórdia a Deus, nós realmente precisamos pedir a Ele pelo entendimento que nós temos da lei dEle, pelo entendimento que nós temos da palavra dEle. Nós temos que pedir a Deus misericórdia baseado no que nós entendemos a respeito da sua palavra. Tem que ser assim. Agora, quando nós pedimos a Deus para Deus nos livrar, que Deus se manifeste ao nosso favor. Que Deus execute seu juízo, sua justiça, que Deus se faça presente. Por quê? Porque nós não vemos o mal, nós não entendemos o mal, nós não compreendemos o mal. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós entendemos, não passa de 1% do que de fato o mal é. Então, assim, é Deus quem nos livra. Olha, 99,9% dos livramentos que nós temos, literalmente nós nem sabemos, nós nem entendemos. Não chega nem na nossa mente. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de saber. Mas Deus nos livra. Versículo 2. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Senhor, por favor, me ajuda. Eu preciso de ti. E aí você vê coisa interessante, né? Lá atrás, um pouquinho atrás, Davi estava dizendo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha força, o Senhor é meu refúgio. E agora Davi está pedindo a Deus, para Deus ser isso para ele. Aqui a gente entende uma coisa, nós somos assim. Tem momentos que a gente está mais empolgado, tem momentos que a gente está mais para baixo, tem momentos que a gente está com uma fé maior, tem momentos que nossa fé dá uma queda. Tem momentos mais felizes da nossa vida, tem momentos mais trabalhosos, mais difíceis. Mas o importante, acima de tudo, sempre é, acima de todas as coisas, a gente confiar que Ele tem cuidado de nós. Versículo 3. Sim, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por amor do Teu nome, conduze-me e guia-me. E aí você vê, né? Por amor do Teu nome. Não é pelo meu trabalho, não é por minha capacidade, não é por quem eu sou, mas por amor de quem o Senhor é. Isso muda tudo. Versículo 4. Tira-me da armadilha que me preparam, pois Tu és o meu refúgio. E aí você vê, apesar de Davi saber que havia armadilhas contra ele, Davi não sabia exatamente quais estavam sendo preparadas. Mas ele sabia que Deus conhecia e ia o livrar. Isso que é importante. Versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Opa! Quem foi que falou isso? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nosso Messias, nosso Rei. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Você vê, literalmente aqui são algumas palavras que Jesus fala quando está na cruz. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Isso aqui, nesse momento, Davi talvez não soubesse que ele estava sendo usado por Deus para poder falar exatamente ou profetizar a respeito do Messias.
Mas tudo isso aqui faz parte de um contexto muito grande, muito maior, um contexto absurdamente excelente, que é o contexto do Messias aqui na Terra. E Jesus sendo a nossa salvação. Vamos continuar. Versículo 6. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Olha, desde lá da antiga, da antiga aliança, desde lá de Abraão, Deus deixou claro, olha, não tenha ídolos, não se apegue a ídolos, não faça ídolos. Por quê? Porque isso é inútil. E aqui o sentimento de Davi é, eu odeio quem se apega a ídolos inúteis, porque eu confio no Senhor. A minha confiança está no Senhor, a minha confiança não está em objeto, não está em imagem, não está em nada, a minha confiança está em Deus. Versículo 6. Eu odeio quem se apega a essas coisas. Por quê? Porque nossa confiança está naquele que a gente não consegue ver. Vivemos pela fé e não pelas coisas materiais. Versículo 7. Resultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Você vê, Davi provavelmente ele ainda estava nesse sentido, né? nesse momento de dor, de dificuldade, de pedir a Deus ajuda. Mas ele já sabia que a alegria do Senhor, o Senhor ia dar. Que o Senhor ia se fazer presente. Que o Senhor ia ao encontro dele e ia derramar sua graça, sua misericórdia. Versículo 8. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Você vê, Deus tem toda a capacidade, né, de nos deixar, nos largar, nos abandonar na mão dos nossos inimigos. Mas não, Deus faz o contrário. É Deus quem nos guarda, Deus quem nos protege, Deus quem nos livra do mal. E Davi entendia isso. Davi entendia isso muito bem. Versículo 9. Misericórdia, Senhor. Estou desesperado. A tristeza me consome. A vista, o vigor e o apetite. Você vê, olha, isso aqui quem está falando era o homem segundo o coração de Deus. A tristeza, o desespero. O apetite foi embora, a alegria foi embora. A energia foi embora. Quem está falando isso é o rei de Israel. É o homem segundo o coração de Deus. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte de nós. Isso faz parte da natureza adâmica. Querendo ou não, gostando ou não, isso é uma realidade. Nós temos que entender. Nós temos também uma natureza humana. E essa natureza humana ela não está bem todo dia. Essa natureza humana ela não está firme, não está forte, não está ávida todo dia. Não. Tem dias melhores, tem dias piores, tem dias de luta, tem dias de alegria, tem dias de felicidade, tem dias de tristeza, tem dias de pavor, tem dia de medo. Mas o importante é, em todos os dias, nós confiarmos no Senhor e crermos que Ele pode cuidar de nós e que Ele cuida de nós. Isso que é fundamental. Versículo 10. A minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraqueceram. Você vê, olha, eu não estou sentindo mais alegria por viver, felicidade por viver. Eu não estou sentindo mais alegria pela minha vida. Eu não estou sentindo mais a alegria da vida. Eu não sei o que é viver, eu não sei o que é ser alegre, eu não sei o que é ser feliz. Isso já foi para mim, isso foi embora. Não parece esse texto, inclusive, lembra o texto de Jó? Olha, diga-se de passagem, mais uma vez repetindo isso. Quem está falando isso são homens, no caso, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E Jó é o homem que Deus falou que não há na terra ninguém como Jó. Homem temente a Deus, que se desvia do mal. Homem irrepreensível. Homem do Senhor, homem de Deus. E ambos passaram por essas dificuldades. Você acha que você vai ser diferente? Você acha que nós somos diferentes? Não. Fazemos parte disso também. Versículo 11. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Você vê, olha, eu não tenho honra nenhuma. As pessoas que antes se alegravam por ser meus amigos, por estarem comigo, agora têm medo.
de até serem vistas comigo, porque se saber que eu sou que eles são meus amigos, essas pessoas também podem ser ameaçadas. Olha, a minha vida está indo de mal a pior. Sou esquecido por eles como se eu estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Você vê, olha, o mal está perto. A aflição está perto. As pessoas que lutam contra mim estão perto. Cochicham a meu respeito e eu ouço. O mal está tentando me enraizar. Eu sinto isso. Sei que a dificuldade é perto. Sei que o meu inimigo está longe e que também está perto. E sei que eles estão tramando ao meu respeito. E assim, isso é para nós. Nós podemos saber que estamos sendo perseguidos, que estão nos atacando, que estão fazendo e tramando mal contra nós. Isso faz parte. No mundo tereis aflição. Acontece. Ninguém aqui nessa terra, nesse mundo, está imune a isso. Pelo contrário. Mas ó, a questão é, o que é que nós fazemos em relação a isso? O que é que nós faremos em relação a essas coisas? É muito mais importante o que nós fazemos em relação às coisas do que necessariamente as coisas propriamente ditas. Agora, olha aqui o que Davi vai fazer em relação a isso. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Apesar da luta, apesar dos inimigos, apesar das conspirações, apesar da minha dor, apesar do meu medo, apesar da minha aflição, apesar do meu clamor a ti, e parece que tá tão distante, parece que nem sai meu clamor. Apesar da minha inquietação, apesar do meu pânico, apesar do meu pavor, apesar dos inimigos estarem longe, apesar dos inimigos estarem perto, e apesar de eu saber que até os meus inimigos fogem de mim, apesar de todas essas coisas, eu confio em ti, Senhor. E digo, tu és o meu Deus. Olha, é assim que nós devemos ser. Ah, tá doendo? É, tá doendo. Ah, tá chorando? É, tá chorando. Ah, a aflição, a angústia, as pessoas estão se levantando contra mim? Sim, tá tudo isso acontecendo. É, mas eu confio em ti, Senhor. E digo, tu és o meu Deus. Isso muda tudo. O importante não é o que está se passando, mas o importante é quem Deus é. Deus não muda. Quem muda somos nós. Hoje a gente está com sentimento, daqui a pouco a gente está com outro sentimento, depois a gente está com outro sentimento. Mas Deus se mantém exatamente como Ele é. É nele que nós devemos nos ancorar. É Ele que nós devemos nos assegurar. É nele que nós devemos buscar a paz e viver. Versículo 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Acabou. Meu futuro não está na minha capacidade, no que eu tenho, no que eu posso. Não. Meu futuro está nas tuas mãos. Meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Acabou. Eu confio em ti. Te peço mais uma vez, Senhor, me livra. Mas meu futuro está em ti. A minha paz está no Senhor. Olha, faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Senhor, olha, é só o Senhor que pode me salvar. Pelo amor que o Senhor tem por mim, me salva. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti. Mas que os ímpios sejam humilhados e calados fiquem no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Olha, traz o justo juízo, traz a justa condenação, mostra que o Senhor é Deus, mostra que o Senhor é presente, mostra que o Senhor está aqui no nosso meio e mostra que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, olha, é em ti que eu confio. A minha esperança está no Senhor, a minha paz está no Senhor, a minha segurança está em ti. E isso muda tudo. Versículo 10, versículo 19. Como é grande a tua bondade. E aí você vê. Quando a gente começa a clamar a Deus e buscar Ele, enaltecer o nome dEle, pedir a ajuda dEle, a gente começa a ver uma coisa. A bondade do Senhor. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que o temem. E que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Você vê, ó, à vista dos homens.
Lembra? Com o teu cálice, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha, nossa vida é instrumento da palavra de Deus, ela continuar transbordando. Para que serve a palavra de Deus? Para duas coisas. A primeira, ela serve para o justo, para o pecador se arrepender e se transformar em alguém santificado por Deus. E a segunda, ela serve como a certeza da condenação do pecador. Porque todas as vezes que o pecador ouve a palavra de Deus, ouve a lei do Senhor, vê e ouve nossa vida, ele sabe, ele entende que o pecado dele é latente. Ele entende que a vida dele é de pecado, ele entende que a vida dele é de mal. E que se ele não mudar, as coisas vão ficar péssimas para ele eternamente. Ninguém vai para o inferno sem saber. Ninguém vai para o inferno, eu estava de boa e daí fui para o inferno. Não existe isso. Deus, ele dá milhares de possibilidades para as pessoas se arrependerem, para as pessoas mudarem de vida, para as pessoas saírem de onde estão e irem para outros lugares, voltarem para Deus. Mas aí que tá. Ou seja, a palavra de Deus, ela serve como objeto de justiça de Deus, para que todos tenham a certeza de que receberam a oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Que nós sejamos aqueles que ouviram a palavra e viveram, não aqueles que ouviram e depois vão se lembrar amargamente no inferno. Porque assim será. Aqueles que ouvirem a palavra e não buscarem seguir, quem diz é Deus, quem fala é o Senhor, esses vão sofrer o fruto da ira divina, sofrer o fruto do pecado. Versículo 20. No abrigo da tua presença, os escondes, aqueles que refugiam em ti. Das intrigas dos homens, na tua habitação, os proteges das línguas acusadoras. É assim que Deus faz. Olha, não queira se defender, não. Não queira se proteger, não queira se... não queira limpar seu nome. Não, fique em paz. Sabe por quê? Porque quem cuida de ti é Deus. Deus sabe quem você é e é Ele quem cuida de quem você é. Seja fisicamente, seja moralmente, não importa. Fique em paz. É Ele quem cuida de nós. Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. E aí você vê, quando eu estava em um cerco, fizeram um cerco contra mim. Inimigo de um lado, inimigo do outro. Estava em uma situação terrível, mas Deus foi bondoso comigo. Alarmado eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Você vê, Deus nunca abandonou seu servo. Deus nunca nos abandona. Não existe esse momento que nós clamamos a Deus e Deus nos abandona. Não existe. Deus sempre nos ouve, Deus sempre cuida de nós. A única distância somos nós dele. Mas ele nunca está distante de nós. Versículo 23. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. Olha nós aqui. O Senhor preserva os fiéis. Olha, os fiéis são preservados não é pelo que eles podem, não é pelo que eles fazem, não é pelo que eles têm capacidade, não. Os fiéis são preservados pelo próprio Deus. É Deus que nos preserva, é Deus que nos guarda, é Deus que nos guia, é Deus que nos segura, é Deus que nos protege. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Acabou. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. E aí você vê por que sejam fortes e corajosos. Porque a gente vai ter aflição, a gente vai ter luta, a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter desânimo, a gente vai ter medo, a gente vai ter conspiração, a gente vai ter problemas longe e perto. E a gente vai ter os problemas dentro de nós. Mas temos que olhar para quem Ele é. Temos que confiar em quem Ele é. Temos que confiar na sua mão poderosa. É isso que importa. E isso muda tudo. Versículo 32. Salmo 32, davídico. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas
e seus pecados apagados. Olha que coisa linda. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Você vê, lembra lá atrás, Salmo 1, como é feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui nós vemos um dos muitíssimos resultados pelos quais existe em meditar na lei do Senhor. Não só é feliz e tem todos aqueles benefícios do Salmo 1, como também é feliz e tem esses benefícios também. Além de outros diversos. Só pelo fato de estarmos aqui, meditando em sua lei. É difícil? Só estar aqui. Não, só estar aqui. Você não está aqui por causa de mim, por causa de quem eu sou. Não. Você está aqui porque foi o Senhor que te atraiu. Eu também não estou aqui por causa de você e tal. Não, foi porque o Senhor me atraiu. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Foi o Senhor que nos atraiu. Inclusive, aproveitando, seja instrumento de Deus. Curte aqui para que você possa levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Eu não posso fazer mais. Se eu pudesse fazer mais, se Deus quiser, eu faria. Mas você pode agora. Curte aqui para que a palavra do Senhor chegue para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Jesus. E vamos lá. Versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Olha, se tem uma coisa que eu peço para você em nome de Jesus, abre sua boca para Deus. Fala. Deus, meu pecado foi esse. Eu falei, eu ouvi, eu olhei, eu peguei, eu larguei, eu fiz, eu não fiz. Fala com Deus. Olha, seja o mais aberto possível. Fala, Deus, eu quis, eu fiz, minha postura foi essa. Deus não vai te condenar por você estar se confessando a Ele. Deus não vai te condenar por você estar se abrindo a Ele. Deus não vai te condenar por você estar expondo as suas falhas, os seus erros a Ele. Pelo contrário. Quanto mais você fala, quanto mais você confessa, quanto mais você se abre a Deus, sabe o que acontece? Mais você sente que isso está sendo arrancado de você. Mais Deus vai mudando seu coração, sua mente, sua alma, seu espírito. Perdão. De maneira que isso já não tem mais poder sobre você. Porque você está arrancando isso de você. Você está desarraigando isso de você. É o que Deus quer de nós. Olha, fala seu pecado a Deus. E olha o que aconteceu com Davi. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. Pronto. E não encobri as minhas culpas. Eu fiz, eu errei, eu pequei. Foi o que aconteceu. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim é. Olha, não existe pecado grande o suficiente para Deus não te perdoar. Não existe problema grande o suficiente para Deus não te dar o perdão. Não existe pecado que você consiga cometer, ou que você consiga pensar e tal, que você possa cometer e Deus não te perdoar. Não existe, não tem. Fique em paz. Por quê? Porque a questão não é pra gente pecar. Mas se você pecou, pede perdão a Deus e Ele vai te perdoar. O ponto é esse. Pecou, pede perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Vida que segue. Vamos seguir. Versículo 6. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti. Olha nós aqui. Enquanto pode ser encontrado. Vai chegar um momento que a gente não vai poder mais orar a Deus. E vai chegar um momento que as pessoas lá no inferno, elas vão lembrar, vão pedir perdão a Deus, mas o momento já passou. Hoje ainda é dia de arrependimento. Hoje ainda é dia de mudança. Hoje ainda é dia que nós podemos pedir perdão a Deus. Amanhã não. Amanhã talvez não chegue para mim ou para você. Hoje é o dia que nós temos para poder buscar o Senhor. E assim tem que ser. Aproveitemos a oportunidade. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Olha, assim é.
É Deus que nos preserva, é Deus que nos cuida, é Deus que nos trabalha o nosso coração. Olha, é Deus quem trabalha o nosso íntimo. Independente das lutas fora, das lutas dentro, dos inimigos fora, dos inimigos dentro, é Deus quem tem a resposta. É Deus quem nos livra. O maior livramento que existe é Deus que dá o livramento para você da sua natureza. Dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições, dos seus pânicos, das suas perseguições internas. Esse é o maior no sentido assim, porque os inimigos externos são fáceis de serem identificados, basicamente. Mas os internos não. Então, Deus mostra o que é que precisa ser transformado. Um pensamento, um caráter, uma fala, um sentimento, um desejo. Ele vai mostrando cada coisa. E sempre vai aperfeiçoando, se a gente pedir a Ele. Se a gente pedir para poder ver essas coisas. Por isso que Davi tanto fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, Pai. E vê se há em mim algo que te desagrada, algo que é contrário ao Senhor, algo que não vai ali diante da tua lei, algo que o Senhor não se agrada. Versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha o que Deus fala conosco. Olha a base do que Deus nos dá. Olha que presente o Senhor nos dá. O Senhor de fato é um Deus presente. O Senhor de fato é um Deus que cura. O Senhor de fato é um Deus que está presente tanto dentro de nós quanto fora de nós. Eu o ensinarei. Eu o aconselharei. Eu cuidarei de você. Deus, ele é presente. Clame ao Senhor. Tanto nas suas brigas internas quanto nas suas brigas externas. Tanto nas dificuldades que os homens podem ver, quanto nas dificuldades que os homens não podem ver. Clame ao Senhor porque Ele te ouve. E Ele é presente. E Ele quer esse relacionamento. Você fala dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas aflições para pessoas que você não conhece? Não. Mas você fala para o seu amigo. Você fala para a sua amiga. Então, Deus é nosso amigo. Fala com Ele. E Ele vai cuidar de ti, tanto dentro quanto fora. Versículo 9. Não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Olha, isso aqui é muito certo. Quanto mais maleável, quanto mais amoroso, quanto mais aberto ao Senhor nós somos, quanto mais dispostos a mudar, quanto mais dispostos a fazer diferente, quanto mais dispostos a mudar nossa vida, nosso caráter, nossos pensamentos, nossa visão, mais fácil é. Deus, ele falava assim, ó, nação obstinada. Isso não é um elogio, não. Quando Deus falava isso, ele falava assim, sabe o que é ser obstinado? É ter um coração duro, é ter uma mente dura, é ter uma cabeça dura. Ela não está disposta a mudar, ela não está disposta a fazer diferente, ela não tá disposta a ser diferente, ela não está disposta a seguir um caminho diferente. É um povo que nasceu assim, cresceu assim e quer morrer assim. É um povo que odeia a mudança. Deus não gosta disso, não. Deus quer justamente o contrário. Deus quer um povo que goste de mudança. Deus quer um povo que queira mudança. Deus quer um povo que clame pela mudança. Que clame pela transformação. Um povo que, ó, é como o Espírito, ele sopra onde ele quer. Ou seja, ó, nós nos curvamos. Entendeu? Sopra, o Espírito sopra nós. Se o Espírito está soprando nessa direção, a gente se curva aqui. Se está soprando assim, a gente se curva para cá. Se está soprando assim, a gente se curva para o outro lado. Para onde o vento do Espírito do Senhor está soprando, a gente está se curvando. A gente não é duro. Ah, tem que ser assim, pronto. Não, quem disse? O Senhor quer nos mudar, o Senhor quer nos transformar. E é de glória em glória, dia após dia. Versículo 10. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Você vê, às vezes a gente pode achar,
aquela pessoa má, tem uma vida boa, faz isso, faz aquilo, tá aí vivendo e tal. Não. Muitas são as dores dele. Mas os justos, o Senhor confia. A bondade do Senhor salva quem confia nele. Nós passamos luta, sim, nós passamos dificuldade, sim, mas passamos com o Senhor, passamos em paz. Mas o justo, mas o ímpio é o contrário. O ímpio o tempo inteiro, ele vive com aflição, com dores. Por quê? Porque é o caminho que ele escolheu seguir. Não sejamos ímpios. Queremos passar tudo com Deus, tudo. Versículo 11. Alegrem-se no Senhor e exaltem, vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Isso aqui é uma mensagem para nós. Vamos nos alegrar em Deus, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos alegrar em quem Ele é. Porque Ele é bom. E quanto mais a gente se alegra por quem Ele é, mais Ele muda quem nós somos. Isso é fundamental. Salmos capítulo 32. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Você vê, de novo, cantem, exaltem, glorifiquem a Deus. Por quê? O segredo da vida está aqui. Não é nós passarmos por dificuldades e clamarmos ao Senhor. Não. É a gente louvar a Deus em todo o tempo, na luta e na dificuldade, na felicidade e na paz. O tempo inteiro a gente clamar a Deus. O tempo inteiro a gente louvar a Deus. O tempo inteiro a gente está na presença dele, louvando quem ele é. Nos alegrando por quem ele é. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe músicas com liras de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Você vê, isso aqui sempre é lembrado. A terra inteira glorifica o nome do Senhor. A terra inteira dá glória ao nome dele. Todos os animais que existem, tudo que existe, tudo que é vivo, e até as coisas que não são vivas, glorificam a Deus. Tudo glorifica a Deus. A natureza glorifica a Deus. Glorifiquemos também. Nós nascemos para glorificar a Deus. Não há outro sentido, não há outro propósito se não glorificarmos ao Senhor. Precisamos glorificar Ele. Precisamos exaltar o nome dEle, porque Ele é bom. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele, todos os habitantes do mundo. Você vê, olha, toda a criação louva a Deus. Toda a criação louva o nome do Senhor. Toda a criação entoa louvor a Deus. Nós podemos louvar a Deus ou não. Nós podemos escolher se queremos louvar a Deus ou não. E se nós louvamos a Deus, nós só temos a ganhar. Se nós louvamos a Deus, nós só temos benefício. Se nós louvamos a Deus, é uma bênção para nós. Mas se não louvamos, só vamos nos perdendo. A degradação chega até nós. A destruição chega até nós. Por quê? Porque estamos longe da presença dele. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ele é rei. É assim que é. A regra é essa. Olha, foi Deus que fez tudo. E assim ele instituiu. Que assim seja. Você vai contra a criação? Você vai contra aquilo que ele instituiu? Você vai contra a regra que ele estabeleceu? Não, ele é criador, ponto. Nós só somos criatura. E nós só temos a ganhar quando estamos a favor dele. Sejamos sábios. Vamos ganhar, louvando a Deus. Versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Assim é. Os homens acham que dominam, os homens acham que podem, os homens acham que têm a capacidade. Quem disse? Quem disse? Aqui, ó. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Acabou. Quem manda é Deus, quem governa é Deus, quem reina é Deus. É o Senhor que pode todas as coisas, ponto.
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. É impossível os planos do Senhor darem errado. É impossível aquilo que Deus diz que é, não ser. É impossível que as coisas que o Senhor falou que vão acontecer, não aconteça. Ah, mas está demorando muito para Jesus voltar. Né? O ímpio fala isso. É exatamente o que o ímpio fala. Ah, mas será que Deus vai salvar aqueles que o temem? O ímpio fala isso. Mas Deus falou que ia voltar. Mas Deus falou que ia salvar. Ah, mas será que Jesus ele vai se lembrar de todo mundo? Jesus falou que se lembrar de cada um. E que ia ler o nome de cada um, que já está escrito no livro da vida. Olha, é só a gente aguardar. Foi falado que Jesus ia vir, Jesus veio. Foi falado que Jesus ia ser traído, Jesus foi traído pelos céus. Como foi falado, como foi predito, como foi profetizado. Foi predito que Jesus viria da raiz de Davi, ele veio. Foi predito que Jesus viria e seria conhecido como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, e assim foi, justamente na Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Páscoa. Foi predito que Jesus ele iria levar sobre si todo o pecado da humanidade inteira, e ele fez isso. Foi predito que ele iria ser morto, e ele foi morto. Foi predito que Jesus iria ressuscitar, Jesus ressuscitou. Foi predito que Jesus iria estar no meio do povo dele, depois ali que ele ressuscitasse, e assim ficou. Foi predito que ele iria ter que voltar ao Pai para poder mandar o outro Consolador, o Espírito de Deus, e assim foi. Foi predito que Jesus vai voltar para nos levar. Ainda não aconteceu. Mas tudo que ele falou já aconteceu. 99% do que Jesus falou, do que a Bíblia falou, do que a lei do Senhor falou, aconteceu. Para nós é muito mais fácil do que toda a humanidade. Porque eles criam naquilo que eles ainda iam ver. Naquilo que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos iriam ver. Mas nós cremos no que já aconteceu. Nós cremos no que é um fato incontestável. Nós cremos no que já aconteceu. Então é só a gente aguardar. A única coisa que é esperar Jesus, acabou. Então assim, a gente tem que ser fiel, a gente tem que buscar ser fiel. Porque para nós é muito mais fácil. Versículo 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Feliz é assim. A felicidade mora aí. Ora, não só a nação, como um conjunto de povos, um conjunto de pessoas, mas a casa. A casa onde Deus é o Senhor. É uma casa boa, é uma casa em paz. Vai passar por lutas? Vai passar por aflição? Vai. Mas Deus se faz presente. Na sua casa, você é instrumento de Deus para levar a presença dele. Não abandone isso, não largue isso. Continue perseverando, continue orando na sua casa, continue clamando a Deus, continue lendo a palavra. Aqui, ó, quem está fazendo aqui para a honra e glória dele, continue lendo a palavra, continue ouvindo a palavra, continue conversando com Deus na sua casa. No tempo certo, no momento certo, se ele quiser, ele faz com que todos cheguem a ele. Fique em paz, porque é ele quem faz todas as coisas. Nosso propósito é literalmente só estar na presença dele. Versículo 13. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Você vê, nada foge dos olhos do Senhor, nada. Nada. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã, esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Olha, isso aqui é real.
O Senhor quem protege, o Senhor quem guarda, o Senhor quem livra, o Senhor que se faz presente, o Senhor quem é a segurança. É o Senhor, não é homem, não é a capacidade humana, não é o que o homem pode produzir, o que o homem pode fazer, o que o homem pode gerar. Não, não, não. É Deus quem guarda, é Deus quem protege, é Deus que dá a segurança, é Deus que dá a paz. Só o Senhor. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Olha, nós não estamos aqui porque qualquer motivo humano, não. Nós estamos aqui porque o amor dele nos atraiu. Nós fomos atraídos pelo amor dele. Nós fomos atraídos pelo amor que ele teve por nós. Nós fomos atraídos por quem ele é. Pelo amor que ele tem por mim e por você. Nós estamos sendo atraídos dia após dia. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome. Ou seja, mesmo em tempo de caos, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de aflição, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de choro, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempo de doença, não importa. Deus se faz presente no meio do seu povo. Deus se faz presente e nos protege. Deus se faz presente e cuida de nós. Deus se faz presente e a presença dele é o que nós precisamos. Acabou. Independente da situação, independente do tempo, independente da circunstância, é Deus quem é presente em nossas vidas. E é Ele quem trabalha a nosso favor. Versículo 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Acabou. Nossa esperança não está na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, não. Nossa esperança está no Senhor. Ele é tudo para nós. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Você vê, nós confiamos no Senhor, nós depositamos nossa fé em Deus, nós depositamos nossa esperança em Deus. O que é que Ele faz? Ele deposita seu amor em nós. Ele deposita seu amor para a gente. A gente manda a confiança, Ele deposita amor. Isso é lindo. Porque isso é um elo perfeito. Amor e confiança, confiança e amor. Coisa linda, né? E Deus escolheu fazer assim sua aliança. Uma aliança de amor, uma aliança de confiança. E aqui estamos nós, para a honra e glória dele. E para a honra e glória do nosso Deus Cristo, esse foi o nosso dia 139. Primeiramente, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Escreve aqui, ó, amor. Só para eu saber se você chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Curte aqui. E é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 140, estarmos juntos aqui, continuando o livro de Salmos, para a honra e glória do nosso Deus Cristo, em nome de Cristo Jesus, agora no ano 2026. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a Deus em nome de Jesus, depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.